Fala, Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City. Hoje eu vou falar especificamente sobre rotas privadas e públicas, estrutura que eu tô utilizando de pastas dentro do Next.js para lidar com essas rotas autenticadas e como que a gente faz a configuração do middleware do Next para conseguir redirecionar o usuário entre essas páginas de acordo com se ele tá autenticado ou não. Ó, antes de continuar aqui, ó, vai aqui na descrição, eu vou deixar um link aqui para tu garantir gratuitamente o ingresso pro Start 2025. É um evento que vai rolar aqui na Rocket City agora, dia 3, ao vivo. Vai estar eu lá, o Maicão, que é CCO aqui na Rocket City, e eu vou te mostrar, junto com ele, as tendências e linguagens que estão dominando o mercado de programação agora para 2025, para te ajudar principalmente a planejar os teus estudos, os teus próximos passos para alcançar tuas metas esse ano. Então assim, cola lá com a gente, vai ser massa demais, eu te espero lá. Vai aqui embaixo na descrição, clica, é gratuito. Eu vou mostrar a criação num projeto do zero, mas grande parte do código que eu vou te mostrar aqui, 95%, eu copiei na verdade um projeto que eu já tenho rodando em produção há muito tempo. Tem mais de 600 mil usuários, então tá funcionando super bem. E é isso, eu vou te mostrar basicamente na prática. Eu criei um projeto Next aqui, ó, limpo. Vou até rodar ele aqui pra te mostrar e acessar aqui no navegador com localhost 3000, ele simplesmente vem um Hello World. Inclusive, isso aqui é o padrão de quando cria um projeto Next e você passa a flag empty, né? Então, quando você vai criar um projetinho Next aqui, ó, se você passar essa flagzinha empty, aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho a tela, ele cria um projeto sem aqueles favicon e sem imagens e sem nada, ele cria um projeto bem simples mesmo. E agora aqui dentro a gente vai criar uma estrutura, eu não vou precisar de nenhuma dependência, tá? E aí vamos lá, primeira coisa, é importante a gente entender que existem rotas, geralmente na verdade, né, nem toda aplicação vai seguir esse fluxo. Se você está desenvolvendo uma aplicação, por exemplo, sei lá, um site de uma imobiliária, uma landing page, provavelmente talvez você não tenha rotas privadas, né? Você tem apenas rotas públicas e daí talvez muitas das coisas que eu vou te mostrar aqui, elas são totalmente inutilizáveis, mas na grande maioria das aplicações, pelo menos as aplicações que eu tô criando, geralmente eu tenho rotas privadas, que é quando o usuário está autenticado, e tenho rotas públicas, que é quando o usuário não está autenticado, que são rotas, por exemplo, de autenticação, o meu site, aba de pricing, ajuda, sei lá, qualquer coisa parecida, blog. E aí eu tenho rotas autenticadas, que são as rotas que o usuário vai acessar, como dashboard, ou sei lá, qualquer outra rota, perfil, qualquer rota que ele possa acessar quando autenticado. Porém, tem muita gente que faz e me dá um ódio desgracento, que é o seguinte: muita gente faz com que, quando o usuário estiver autenticado, toda rota pública que ele acessar redireciona para o dashboard automaticamente. Cara, isso me dá uma agonia, porque às vezes eu tô acessando algum SaaS da vida, né, desses que a gente usa como dev, e aí eu quero relembrar uma aba de pricing, né? Eu quero entrar lá na aba de features. E cara, eu vou entrar e ele me redireciona de volta pro dashboard. Mas não é isso que eu quero. Agora, se eu tentar entrar na página de login, sendo que eu já tô autenticado, aí sim eu queria que ele me redirecionasse pro dashboard e não mandasse eu fazer o login de novo. Porque tem SaaS também que eu uso hoje em dia, que tá em produção e que tem uma porrada de usuário, que eu esqueço que eu tô logado. E aí eu vou lá e fico logando de novo. Mas se eu entrar na URL do dashboard, eu já tô logado. Por que ele não mandou pra lá? E sei que parece que são coisas simples de resolver. Mas cara, por que tanta gente erra nisso? E hoje não errarão mais. Não se eles verem esse vídeo, porque eu vou te mostrar todas as maneiras de resolver isso num projetinho Next completo aqui. Vamos lá, a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui no Next, tá? Existe algo aqui no Next que é uma feature que poucas pessoas utilizam, que é você criar pastas aqui dentro do app, né? No Next todo mundo já sabe, pelo menos eu espero que saiba aqui. Cada pastinha que eu crio aqui dentro, por exemplo, teste, e aí crio uma página dentro, o endereço da minha aplicação vai ser localhost 3000/teste, né? Então toda pasta ela vira um pedacinho na rota, certo? A menos que eu coloque parênteses por volta. Então, se eu criar parênteses por volta, por exemplo, e criar public e trazer esse page que tá aqui fora, aqui para dentro de public, veja que esse public ele não vai virar um pedaço do meu endereço, certo? Se eu acessar localhost 3000, normalmente, ó, ele vai trazer hello world. Vou até trocar aqui para sign in, por exemplo, e botar aqui, vou botar aqui um H1. Perfeito, olha só, já tá mostrando o sign in ali. E por que que isso é legal? Já deixa eu também vir aqui no meu layout da minha aplicação, aqui no body, e fazer o seguinte: style, background, color, FFF e font family, sans serif, tá? Só pra eu não ficar vendo aquela tela branca na minha cara. Mas vamos lá, por que que isso aqui é legal, tá? Primeiro, tá vendo que o page agora, que seria a minha página de sign-in, né, a primeira página da minha aplicação, ela já não tá mais na raiz do app? E por que que isso é legal? Porque imagina que daqui a pouco eu tenho uma página de cadastro. E tanto a página de login
quanto a página de cadastro, elas seguem um layout muito semelhante, certo? Nesse caso, eu poderia vir aqui dentro de Public, ó, criar uma pastinha chamada Register, que seria o cadastro, tá? Ou Sign Up, sei lá, qualquer coisa assim. Copiar aqui o page TSX aqui dentro, Register, troco aqui também para Register, salvo, e agora, se eu venho aqui, /Register, eu acesso a página de cadastro. Só que agora, se eu tenho um layout que é semelhante entre a página de login e o Register, basta eu criar um arquivo de layout dentro desta pastinha public aqui. Porque apesar de o Next não contar esse texto, né, public, na URL da minha aplicação, eu posso ainda assim utilizar esses arquivos como layout, como error, como loading, como template, que o Next traz pra gente aqui dentro sem problemas nenhum. Então olha só, eu vou pegar isso aqui tudo, eu vou trocar isso aqui para public layout, tá? Vou colocar aqui uma div por volta de tudo, vou botar aqui o meu children, deixa eu apagar esse restante do conteúdo, e vou escrever aqui em cima, ó, public, pra gente lembrar que essas são as páginas públicas. E veja que agora, tanto acessando o sign-in quanto acessando a página de cadastro, eu tenho public escrito ali em cima. Só que agora eu vou criar uma terceira página aqui dentro e eu vou chamar ela de pricing. E aí vou colocar aqui o page TSX aqui dentro, vou botar aqui pricing, pra gente exemplificar aquilo que eu tinha falado antes, de às vezes eu tenho no meu SaaS uma tela de pricing e eu quero que o usuário possa acessar essa tela mesmo que ele esteja autenticado. Agora, a página de sign-in e a página de cadastro, não. Essa deveria redirecionar o usuário lá para dentro do dashboard, ok? E agora, eu tenho então public. Automaticamente, para mim agora, qualquer dev do meu sistema que vai entrar aqui, cara, olha que semântico, né? Ele entra aqui, public. Automaticamente eu sei que toda página que está aqui dentro, ela é pública, o usuário não precisa estar autenticado, ok? E eu vou criar, do outro lado, private. Olha só que interessante, né? Isso aqui é algo que eu estou fazendo nas minhas aplicações. Toda a rota que é privada, agora eu vou botar aqui dentro. E eu posso ter um layout também só para as rotas privadas, que tem o cabeçalho, que tem qualquer coisa que eu queira compartilhar nas rotas privadas. E aí aqui na rota privada, eu posso criar o page.tsx aqui dentro, ou, por exemplo, né? Bom, esse page TSX aqui, ele é o meu dashboard, né? Então eu vou copiar aqui, ó, por exemplo, colocar ele aqui dentro, ele é o meu dashboard. Agora, ó, se eu acessar a localhost 3000, ele vai falar, opa, tu tem duas rotas com o mesmo endereço. Por quê? Porque tanto a public page aqui, que é o sign-in, tá usando o endereço localhost 3000, quanto essa page aqui também, porque o private e o public aqui, eles não mudam a minha URL. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou criar aqui sign-in e vou mover o page aqui para dentro. Agora, o sign-in ele precisa ser acessado com o endereço sign-in. Então eu volto, ó, só tenho o dashboard. Se eu botar sign-in agora, eu tô na página de login, beleza? Eu não gosto, pessoal, isso aqui é uma outra coisa. Ah, Diego, não daria para ter a mesma rota se o usuário tá autenticado, mostrar o dashboard, se não mostrar o sign-in? Dá, mas assim, é legal isso, porque imagina, o usuário geralmente ele salva nos favoritos dele ou deixa pinado ali uma URL específica. Não é legal, eu não gosto quando eu tenho uma página que ela mostra coisas diferentes dado a autenticação do usuário. Eu prefiro muito mais redirecionar o usuário do que fazer esse tipo de condicional. E aí, aqui no meu page, ele é o dashboard, mas tá vendo que se o usuário tá lendo somente os arquivos da aplicação, não dá para entender que isso aqui é o dashboard, né? E aí, novamente, vou utilizar a feature do Next de eu poder criar uma pastinha com o parênteses, vou escrever dashboard, lembrando isso aqui não vai modificar a minha URL, e vou mover o page aqui para dentro. Olha, ele vai continuar funcionando perfeitamente, só que agora, ó, eu já sei que isso aqui significa o dashboard, né? Então aqui dentro eu tenho a minha página. Então eu tô usando, né, e abusando bastante dessa feature do Next de usar parênteses, né, para não comprometer a URL da aplicação, pra gente ter esse tipo de funcionamento, tá? E agora a gente vai pro que mais interessa, que é usar o middleware aqui do Next para fazer o redirecionamento dado se o usuário está autenticado ou não está autenticado. Tá? E aí, o que nós vamos começar fazendo aqui dentro? Tá? Eu vou começar criando aqui uma constante chamada public routes, que eu vou armazenar quais são as rotas públicas da minha aplicação, ok? Para a gente ter isso de uma maneira um pouco mais dinâmica. E também vou criar uma constante aqui dentro chamada redirect when not authenticated route. O que isso aqui quer dizer, né? Para qual rota eu vou redirecionar o usuário quando eu tentar acessar uma rota privada, sendo que eu não estou logado? Eu vou mandar ele para a rota sign-in. E aí eu já vou criar o meu middleware aqui dentro. O middleware no Next é basicamente uma função que ela é disparada toda vez que o usuário tentar acessar qualquer rota da nossa aplicação. Mas por que usar o middleware especificamente?
Se você não sabe, e principalmente se você está hospedando a sua aplicação Next usando a Vercel, ou hospedando a sua aplicação Next dentro da Cloudflare, ou hospedando a sua aplicação Next usando OpenNext ou algum projeto que utiliza bem, né, as features do Next e adapta a sua infraestrutura para funcionar bem com as features do Next, o middleware, diferente de uma rota, ele não vai rodar num servidor Node tradicional. Ele vai rodar num servidor feito especificamente para rodar códigos mais leves, né? Que a gente chama que é a Edge, né? Que é um termo muito utilizado ali, principalmente na Cloudflare, tem a Lambda Edge da AWS também, a Vercel falou muito sobre esse termo, mas trazendo de uma maneira mais rápida, o middleware, ele sempre vai rodar na localização mais próxima do usuário, ou seja, com uma latência muito baixa. Por isso a gente geralmente usa ele para fazer essas verificações rápidas. Qualquer tipo de verificação que seja mais lenta nunca faz no middleware, porque é algo que vai executar a cada acesso de uma nova rota na tua aplicação. Então o middleware ele nunca pode ter chamada HTTP, nunca pode ter verificação em banco de dados, nada disso. Ele só deve ter código JavaScript puro, nada que seja assíncrono, que vai demorar, que vai depender de uma resposta externa, porque a gente precisa que o middleware rode muito rápido, porque ele executa a cada alteração de página do usuário, ok? E aí, a gente vai simplesmente exportar aqui uma função chamada middleware, isso aqui é suficiente, ok? E aí aqui dentro eu gosto de deixar o padrão dele, que é usar o Next. O que é o Next, né? Se você já programou com Express lá no Node, sabe que lá no Node também a gente tem middlewares. O middleware, ele é um interceptador. Eu estou acessando uma rota, o middleware intercepta, faz alguma coisa, mas se ele não precisar fazer nada, ele vai deixar o usuário prosseguir, né? Seguir, next. Ele vai deixar o usuário simplesmente acessar a rota que ele está querendo acessar. E aí eu vou também exportar aqui uma config, vou até usar a tipagem aqui, ó, middleware config, para a gente exportar um matcher. Aqui no matcher, o que eu vou fazer? Eu vou falar quais rotas que o usuário estiver acessando, eu quero que esse middleware seja chamado. Porque como ele executa em cada rota, cada requisição para o meu backend, para o meu projeto Next, cara, ele vai acabar executando para tudo, né? Requisições de imagem, requisições de API, requisição de favicon, requisição de robots, txt. Então, até se tu entrar no site do Next aqui, ó, e procurar por middleware Next aqui, ó, ele traz um padrãozinho aqui que eu gosto de usar em quase todo projeto, que é esse aqui, ó. Então, eu até copio, jogo aqui no Matcher, ó. E aí ele basicamente fala, olha, com esse padrão aqui, eu vou disparar o middleware em todas as requisições, exceto pelas requisições que a rota começa com API. Então, se você quer também que o middleware dispare nas rotas de API, você pode só tirar essa partezinha aqui, ó. Mas ele também não vai disparar para arquivos estáticos, para imagens, nem para favicon, sitemap, robots, né, que são os metadata files aqui. Se você quiser adicionar também mais algum arquivo, só colocar aqui o nome do arquivo e a extensão, ok? Feito isso, se eu der um console log aqui dentro, escrito funcionou, eu não sei mais escrever, por que eu tô escrevendo um T aqui no meio? Mas é isso, olha só, quando eu acessar a minha aplicação agora, ó, ele já vai mostrar aqui no log, ó. Eu acho que eu tenho que reiniciar a aplicação quando eu crio o middleware, não é isso? Eu errei alguma coisa? Não é de ficar surpreso, até porque eu tô escrevendo errado. Funcionou toda hora, né? Ah, eu já sei. Eu botei o arquivo middleware na pasta errada. Ele não pode estar na pasta app, ele tem que estar na pasta source. E agora sim? Era isso? Funcionou. É isso. Eu realmente tinha errado, né? O middleware ele não pode estar na pasta app, ele tem que estar na pasta source. São coisinhas que eu acabo esquecendo, né? A gente tá tão acostumado e só vai fazendo as coisas. O que eu vou fazer aqui dentro do meu middleware, tá? Primeira coisa, eu vou acessar o path name, que é qual rota o usuário está acessando. Isso eu consigo pegar do request, next URL, path name, tá? E aqui eu tenho path, que é basicamente tudo que vem depois do endereço da minha aplicação. Nesse caso, viria aqui o /sign, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui, tá? Dentro do meu public routes, eu não vou simplesmente sair colocando quais são as rotas públicas. Eu vou fazer algo melhor. Eu vou colocar um objeto aqui dentro. Esse objeto ele vai ter um path, que indica qual é o caminho da rota pública da minha aplicação. E eu vou criar uma outra propriedade aqui dentro, chamada when authenticated. Ou seja, o que eu quero fazer com o usuário que acessar esta rota e ele tá autenticado. Se for a sign-in, eu quero redirecionar ele. E aqui é o nome que eu tô dando, tá? Eu quero redirecionar ele para onde? Ele não pode acessar o sign-in se ele estiver logado. Mesma coisa pro register, tá? Agora, se ele for acessar a aba pricing, né, a página pricing, eu vou botar aqui next. O que é next, né? Eu deixo ele acessar, não tem que redirecionar ele. Ou seja, a página pricing ela é pública, mas eu não quero que o usuário não possa acessar.
essa página, ok? E aí agora, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui public route é igual a public routes.find route, onde o path seja igual ao path que eu tenho aqui, ou seja, eu estou procurando aqui no meu array de rotas públicas se eu tenho algum registro, né, que tem esse path que o usuário está acessando. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu também vou pegar um auth token, que eu vou pegar de dentro dos meus cookies, que é o que a gente geralmente usa para botar o token, e eu vou ver se lá dentro eu tenho um token de autenticação. Lembrando, aqui eu não vou validar se esse token é correto, se não é. Eu vou basicamente validar se o token tá lá, porque se ele tá lá, provavelmente o usuário tá autenticado. Ah, Diego, mas o token pode estar expirado, pode estar com problema. Calma, a gente já fala sobre isso. Mas muitas das vezes, né, eu não vou validar a autenticação aqui no middleware, né? O middleware ele é só para ser coisa rápida, né? O usuário pode estar com o token expirado, mas isso daí depois vai bater lá, a hora que ele bater na API e o token der problema, aí a gente desloga ele, né? Aqui é só pra gente fazer algo rápido, né? E aí eu vou fazer, olha, se o usuário não tiver um token, ou seja, ele não tá autenticado, e ele está acessando uma rota pública, né? Então eu encontrei uma rota aqui nesse meu array que bate com a rota que ele está acessando, eu vou deixar ele acessar normalmente, né? Porque ele não está autenticado e está acessando uma rota pública. Não tem muito que eu mexer. Agora, se ele não está autenticado e eu estou acessando uma rota privada, ou seja, a rota que ele está acessando não foi encontrada nesse array de rotas públicas, eu preciso redirecionar ele para a rota de login, né? Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma const redirect URL. Ah, Diego, eu não posso vir aqui só dar um return next response.redirect e botar aqui, ó, sign in? Não, por quê? Porque o redirect ele sempre espera uma URL completa, eu não posso mandar só o path. Então por isso que eu sempre gosto de fazer o seguinte, ó, eu crio um redirect URL e aí eu uso o método aqui, ó, do request.nextURL, ó, .clone. Ele clona a URL atual, aí eu vou lá, altero o path dela, para qual? Para essa variável que a gente criou aqui em cima, ó, o redirect when not authenticated, né, que é o sign in. E aí sim, eu redireciono o usuário para essa rota aqui, ó. Olha que legal. E aí, agora, se o usuário tiver autenticado e ele acessar uma rota pública, certo? E além disso, essa rota pública, quando o usuário acessar, o comportamento dela é de redirecionar, e aí veja que aqui ó, ele não traz o IntelliSense, né? O que eu posso fazer? Posso vir aqui em cima nesse array e falar o seguinte, ó, quando eu passo o mouse em cima desse array, ele tá falando o path é uma string e when authenticated é uma string, tá certo? Só que when authenticated, ou ele é redirect, ou ele é next, né? Então eu não preciso, não é que ele é uma string, ele vai ser um desses dois, ele é como se fosse um enum. Se eu vier aqui botar um asConst, eu digo pro TypeScript que isso aqui, esse array não vai receber novos valores ao longo da execução da minha aplicação. E com isso ele já calcula ó, o tipo logo no começo. Então ele já sabe que o when authenticated sempre vai ter esse redirect ou esse next. E aí eu posso verificar, ó, se ele for redirect, né? Então se o usuário está tentando acessar uma rota pública que ele não deveria estar podendo acessar e ele está logado, eu vou fazer a mesma coisa de redirecionar ele aqui, ó, só que eu vou redirecionar ele para dashboard, que é simplesmente uma barrinha, ok? Agora, se o usuário tá autenticado e não é uma rota pública, é uma rota privada, ele deveria simplesmente poder acessar normalmente, né? Assim como eu tenho aqui embaixo. Só que aqui sim é um bom local para você fazer o seguinte, checar se o JWT não está expirado. Apenas isso, expirado, não é bater na nossa API. Por quê? Todo JWT, ele carrega consigo a data de geração e muitas das vezes, o que é recomendado também, é você incluir a data de expiração do JWT dentro dele também. Veja que aqui ó, ele tem o IAT, né, que é a data que ele foi gerado, mas muitos tokens JWT é altamente recomendado que você bote também o exp, que é a data que ele vai expirar. E aí você pode usar uma lib, por exemplo, o JWT decode aqui, ó, para você fazer um decode do token. Isso é só um decode, não é validar ele nem nada disso. A gente não precisa da chave do JWT no front-end, tá? A gente vai checar se ele está expirado. Se o JWT está expirado, então checar se o JWT está expirado. Se sim, a gente pode remover o cookie e redirecionar o usuário para o login. Ou também aqui aplicar uma estratégia de refresh. Eu não gosto de fazer estratégia de refresh token dentro do middleware, porque novamente o middleware precisa ser algo que a gente executa de uma maneira rápida. O refresh token ele vai ter que acontecer lá na aplicação. Então nesse caso daqui a gente não colocaria nada. Se a tua aplicação precisa de uma estratégia de refresh token, nada. Não coloca nada aqui, deixa pra gente tratar refresh token lá no app
app depois, ok? Então aqui foi mais para exemplificar. E agora a gente vai testar a aplicação, olha só. Se eu vier aqui no meu app agora, tô acessando as rotas de login, ó, normal, as rotas deslogado, né, normal. Se eu tentar acessar a rota dashboard, ó, dou um enter, vou pro sign in. Perfeito, funcionamento, show de bola. Se eu vier no inspecionar, vier aqui em application, vier nos cookies, adicionar um cookie chamado token, botar um value aqui, lembrando que ele vai durar somente a sessão, né? Se eu fechar o app, ele já elimina esse cookie aqui, né? Olha só, quando eu acesso a página de sign in agora, ó, sou enviado lá pro dashboard automaticamente. Se eu tentar acessar register, também, mesma coisa. Agora, se eu tentar acessar a aba pricing, a página pricing, ó, pum, eu consigo acessar a página pricing sem problemas algum. Isso aqui pra mim é o perfeito, né? A combinação da melhor estratégia que a gente poderia para o usuário conseguir acessar tanto páginas públicas quanto páginas privadas aí na nossa aplicação. E esse era o vídeo de hoje. Se você quer que eu traga mais algum conteúdo, seja sobre Next, Node, JavaScript, React no geral, qualquer uma das coisas que você conheceu aí e quer que eu traga, cara, deixa aqui nos comentários. Eu vou produzir bastante conteúdo aqui em 2025. Essa é minha promessa aí com você, a minha... Como é que se diz? Como quando eu tô inclinado a fazer isso? Sei lá. Alguma coisa assim, uma palavra. Bota a palavra aí nos comentários. Eu não sei. É minha... É isso. Até, sei lá, algum dia aí. E grande abraço. Tchau, tchau.